Boa noite, amigos. Mais uma semana que se inicia num feriado, né, de 7 de setembro, em que retomaremos o estudo do capítulo 10 do livro Boa Nova. Aqui Humberto de Campos, nesse pequeno trecho, que é a primeira parte ainda do capítulo 10, vai nos trazer o perfil de principalmente dois discípulos, que é Filipe e Simão Pedro, com relação àqueles primeiros movimentos de pregação na terra de Nazaré, na terra em que Jesus, cresceu. E Humberto de Campos vai fazer esse perfil desses dois discípulos, como a nos falar dos movimentos próprios nossos, dos movimentos humanos nossos, né? O que nós chamamos aqui no título de velha humanidade. Por que velha humanidade? Velho porque é um padrão que a gente vem repetindo há milênios e que agora tem que ser transcendido. Por isso que estão acontecendo os movimentos de transição planetária, extremamente bem marcados agora nesse ano de 2020, com os movimentos de uma pandemia. A impulsionar, como a nos chamar a atenção, principalmente daqueles que estão despertos, com relação à nova humanidade, que é o que nós estamos, então, sendo convocados a demonstrar, a sentir e a agir. Então, por essa diferença entre a velha humanidade, representada aqui por Filipe e Simão Pedro, com relação à nova humanidade, a humanidade da terra futura, da terra de regeneração. E aqui o Humberto de Campos vai usar os exemplos de Jesus para nos mostrar como é que é essa nova humanidade. Então vamos lá, a leitura do capítulo 10, a primeira parte ainda, do meio para o final dessa primeira parte. Diz Humberto de Campos: não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras que o precederam na cidade minúscula, buscando neutralizar-lhe a ação por meio de falsas notícias e desmoralizá-lo, argumentando com informações mal alinhadas de alguns nazarenos. Então nós vamos ver aqui um cenário. O cenário é o seguinte: terra em que Jesus cresceu, Nazaré. Portanto, alguns nazarenos com processo de calúnia e difamação com relação ao Cristo. E qualquer imagem ou semelhança não é mera coincidência. Ainda temos processos de calúnia e difamação acontecendo, pessoa para pessoa, instituições para instituições, ou seja, ainda na Terra predomina esse perfil da velha humanidade, que a gente pode traduzir como matar ou morrer, não é? Porque as pessoas ou as instituições que estão já nos estertores, já nos finalmente, vendo que suas estruturas estão ruindo, elas não abrem mão disso, não dão a mão à palmatória que estão erradas. Então começa um processo de terceirizar para o outro, de criar confusão, portanto, calúnia e difamação, para que as suas próprias culpas internas do distanciamento com as verdades imortais, ou seja, o distanciamento de Deus, lhes sejam aliviados. Então, a velha humanidade é constituída com o processo de matar ou morrer, que Jesus vem nos trazer como perfil da nova humanidade, que é viver em vida plena. Olha que diferença. Matar ou morrer é para nós. Então, calúnia, difamação, meias verdades, que são divulgadas, propaladas pelos nazarenos da época, a partir das primeiras pregações de Jesus. E o que nós também nos sentimos, muitas vezes alvos de calúnias e difamações, trazendo um retrato que não é nosso de agora, mas com certeza um retrato nosso do passado,
senão o passado dessa existência, do passado de existências passadas, da qual fica na mente dessas pessoas impregnado, cristalizado. É mais ou menos assim como eu me fiz entender hoje falando sobre isso para uma amiga, né, Esmeralda? É como se a foto daquele momento passado fosse tirada. E essas pessoas colocam essa foto na visão delas. Então elas não conseguem ver o que somos hoje, o que estamos hoje. Elas apenas olham para aquela foto do passado e agem baseadas nisso. Deu uma ideia do que é a velha humanidade, matar ou morrer, calúnia, difamação, com a substituição, como diz lá na estrada de Damasco, as escamas dos olhos de Paulo caem, né? Que a partir da estrada de Damasco fica cego. E aí Ananias procede um processo de tratamento, de cura, e diz lá a narrativa, né? Também não, aí é de Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, que as escamas dos olhos de Paulo caem. Ou seja, essa foto tirada só vai cair hora que nós resolvermos aderirmos a essa nova humanidade, que é viver em plenitude. E não nessa postura de matar ou morrer. E não estou falando aqui de matar ou morrer ou pegar arma de fogo, ou uma arma branca, ou pegar armas. Esse matar ou morrer da atual humanidade, da humanidade velha, é, por exemplo, impedir o processo de crescimento de outro ser. Tirar a alegria de outro ser, por exemplo, isso é matar ou morrer. Enquanto que viver na nova humanidade, nos ensinos crísticos, é viver em plenitude. Ou seja, não promover dificuldades, não promover obstáculos ao crescimento do próximo. Deu uma ideia? Continuamos então. Narra Humberto de Campos. Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação em que se lhe criara com a primeira investida dos inimigos gratuitos. Ou seja, a partir das primeiras pregações lá, próximo ao lago, né, de Genezaré, portanto, na cidade dos Nazarenos, ali, naquela localidade dos Nazarenos, uma fomentação, fofocas, calúnias, difamação, meias-verdades, de forma a criar um ambiente complexo, efervescente, desequilibrante. Se encontra na sua vida em algo parecido com isso, parece que você está no olho de um furacão, no meio de uma tempestade, acho muito interessante prestar atenção aqui nesse parágrafo que vai se referir a Jesus, de como proceder. Então, identificou a delicadeza da situação com que se criara a primeira investida dos inimigos gratuitos de sua doutrina. Então, se você se encontra nesse turbilhão, nessa efervescência, eis a receita de como dar os primeiros passos para transitar nesse caminho. Mas, lembra-se, depois do mais é o que vale. Então, Jesus identificou, verificou a dificuldade, o problema. Como fazer? Aproveitou todas as oportunidades para as melhores ilações na esfera dos ensinamentos. Uau! Então, o que está falando aqui? Hora que formos convocados por alguma circunstância efervescente, e o cenário pode variar. O cenário pode ser junto à família, pode ser ao trabalho profissional, pode ser na vizinhança que está inserido, na comunidade, no país que está inserido, no planeta Terra, porque todo mundo está sujeito a ser convocado a mostrar o que é que veio, qual é a sua tônica de vida, qual o propósito de vida. E, portanto, sempre vai estar sendo convocado a demonstrar, a dar notícia do que é isso.
Qual a postura? Olha, no campo de consciência desperto que você já está. Aproveite. Aproveite para as melhores ilações daquilo que você já possui. Eis a postura crítica. Diante de uma possível contenda, disputa, discussões, como já estavam acontecendo. No entanto, então agora vai trazer o perfil da velha humanidade, que a gente conhece muito bem, vai se identificar certinho aqui. O mesmo não aconteceu aos seus discípulos. Filipe e Simão Pedro chegaram a questionar seriamente com alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno das edificações do Messias. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Porque o primeiro movimento de alma que nós temos diante de algo, mesmo que seja justo, seja verdadeiro, que a gente conhece, por exemplo, os ensinos crísticos, a gente quer enfiar a goela abaixo no outro. Errado. Errado não, vamos falar assim, equivocado. Por quê? Porque os ensinos crísticos, eles não devem ser impostos. Cristo não fez isso. Ele não impôs nada a ninguém. Ele só atuou quando foi convocado a atuar. E mesmo assim, quando foi convocado a responder, teve hora que ele ficou em silêncio. Deu uma ideia? Já Simão Pedro e Felipe já tinham entrado em contendas. Bateu boca, já deu discussões acaloradas e resolveu alguma coisa. Alguém convence alguém a golpes de palavras? Não. Só cria resistência e distanciamento. Então como é que a gente faz? Igual Cristo. Se limita a semear e passar. Paulo deixou isso na sua carta. O que nos compete? Cabe a nós semear. Apolo rega e Deus dá crescimento. Então a gente semeia e vai passando, e vai seguindo o caminho. Esperar fruto não nos cabe, porque uma série de circunstâncias, leis materiais, humanas, da terra, representado por Apolo, rega. Mas é Deus quem dá crescimento, é Deus quem cuida. Portanto, 30% é nosso, semeadura. Mais 30% é de Apolo. E Deus completa o trabalho dando crescimento. Para falar em porcentagem assim, dá uma ideia, mas essa ideia é da Yara, tá? Não está escrito em lugar nenhum essa porcentagem. Tudo bem? Caminhemos então. As gargalhadas irônicas, as apreciações menos dignas, lhes acendiam no ânimo propósitos impulsivos de defesas apaixonadas. Se identificaram? Porque eu me identifiquei. Quando um ser, a questão de, acho que uns 15 dias atrás, em conversa, relata-se a minha pessoa dizendo que ele é a favor de pena de morte. Nossa, aquilo sobe um quente. E a gente quer convencer o outro de que a pena é de vida e não de morte. Veja que o motivo é até justo. No entanto, não cabe a nós discussões infrutíferas. Aí então a gente semeia e deixa. Porque ninguém muda ninguém a golpes de palavra. Ninguém muda conceitos, modos de vida, brigando, com discussões acaloradas, mesmo que seja por uma boa causa.
dará muito mais efeito se nós seguirmos Paulo na epístola. Semeia, pontua, exemplifica, e isso tocará o campo íntimo do outro ser. E aí então, mais cedo ou mais tarde, o fruto vem, porque Deus dá crescimento, acima de tudo. Não faltavam os que viam no Senhor, então não faltavam aqueles seres daquela época, os nazarenos, que viam no Cristo Jesus um servo ativo do espírito do mal. Deu uma noção do grau de efervescência que as coisas podem chegar? Os inimigos da luz, os inimigos propositais do que é verdade, do que é lídimo, do que é real, do que é eterno. Olha que Humberto de Campos usou uma expressão assim bastante escorreita, bastante clássica, mas que não deixa de dar o grau de gravidade. Muitos achavam Jesus um servo ativo do espírito do mal. Olha que equívoco que se chega pela insanidade de acharmos que sabemos tudo. Ou seja, essa característica da velha humanidade, de ter posse, de reter poder, além de bens materiais. Ao contrário do que é a nova humanidade, que é compartilhar tudo a todos. Que Jesus explicou e Jesus exemplificou. Outros achavam que Jesus era um inimigo de Moisés. Uau! Vejam, esses, na velha humanidade, obedecem, mas com restrições às leis humanas. Porque sabem, na lei de Moisés, que Jesus não contrariou em nada. Não teve nem tempo. Porque eram as primeiras pregações. Mas isso é característica da velha humanidade. Obedece, mas com restrições, às leis humanas. Qual é a acesse disso? Qual é a transcendência disso na nova humanidade? Obediência irrestrita às leis cósmicas, que a gente já tem notícia. E que eles também tinham notícia. Que a partir dos 10 mandamentos de Moisés, olha, não tinha como errar. Mas já estavam fazendo ao contrário do que a lei mosaica falava. Porque lá diz não matarás, eles já estavam matando, né? Em vez de ter uma vida de plenitude, já estavam ali limitando seus escravos, a ir ver em Jesus, criando calúnia e difamação para que caísse no descrédito, ou seja, estratégias maquiavélicas da velha humanidade. Alguns achavam que Jesus era um assecla, um partidário de princípios desconhecidos. Ou seja, aquilo que não entende é colocado como sendo um mal, um bruxo, um ser diferente, por não compreender. Outros falavam que era traidor do poder público de Antipas. Nossa, mexeu até com o poder instituído. Colocaram Jesus como um revolucionário contra o poder de Antipas, que era o poder da época naquela região de Nazaré. Aquela tetrarca lá, daquela tetrarquia lá. Uau! Ou seja, não é apenas pessoal, indivíduo para indivíduo, não, se levantou as instituições para Jesus. Deu uma ideia do grau de fomentação que estava Nazaré naquela época. E olha que era a terra em que Jesus cresceu,
Todo mundo ali o conhecia, porque é uma aldeia pequena. Todos o conheciam, todos sabiam da sua índole, todos viram que ele não fez nada em nenhum momento que prejudicasse a quem quer que fosse, até mesmo as instituições. Deu uma ideia? Tamanhas foram as discussões em Nazaré que os seus reflexos nocivos se faziam sentir fortemente em toda a comunidade dos discípulos. Ou seja, quem cria escândalo se envolve em escândalo. Então Filipe e Simão Pedro conseguiram, com a sua postura, desequilibrar todo o colegiado apostólico, todo o grupamento daqueles que deveriam operar na nova humanidade, que é vida inspirada em princípios elevados. E não, conseguiram trazer e destacar a velha humanidade. Conflito, insegurança, desesperança. Ou seja, os próprios discípulos ainda eram representantes dessa velha humanidade, que depois conseguem, né, fazer a transmutação para uma vida inspirada em princípios mais elevados, característico da nova humanidade. Está dando uma ideia no paralelo que eu estou pretendendo fazer da velha humanidade, que é essa que nós conhecemos muito, para uma nova humanidade, que é o que está sendo lançado bases com essas modificações que estão acontecendo? Quem já viver nessas bases da nova humanidade já está em sintonia com a Terra futura, Terra regenerada. Porque quem não estiver em sintonia, quem for da velha humanidade, não vai ter mais lugar aqui. Pedro e André advogavam a causa do Mestre com expressões incisivas e sinceras. Tiago aborrecia-se com a análise dos companheiros. Tiago Menor era o mais rigorista dentro do grupo apostólico dos discípulos. Era aquele mais fervoroso de Moisés. E ele se doía, um discípulo, mas ele ainda se doía com a exasperação dos outros discípulos, no caso Felipe, André, irmão de Simão Pedro e Pedro, irmão de Pedro. Então veja que havia uma fratura, um rompimento, por conta do excesso de velha humanidade, de culto à personalidade dessa velha humanidade que ainda nos rege o comportamento, em vez de ser um culto a divino. Tipo assim, eu sou o outro você. Isso é uma cultura maia, se eu não me engano, chamado de Ilaquesh. Eu sou o outro, você. Olha que beleza. Ou na cultura hinduísta, né? Acho, me perdoem se não souber definir adequadamente, mas o que importa é o conceito. O Deus que há em mim saúda o Deus que há em ti, que é o Namastê. Deu uma ideia dessa nova humanidade que é um culto à divindade. Um culto à divindade, mas não a divindade que está lá no pedestal lá em cima. Porque para atingir o que está lá em cima, o alto, o inatingível, por enquanto para nós, é através do que está próximo, que é o próximo. Então, para atingir a Deus, é através do irmão, que está caminhando, ombreando a existência comigo. Jesus deu essa senha.
Me deste de comer quando tinha fome, me deste de vestir quando tinha frio. E os discípulos perguntaram, quando é que nós fizemos isso? Aí Jesus responde, quando faz a um pequenino. Um pequenino não é que só criança, é aquele que está menor, em um patamar, em categoria menor, seja de vida, seja de idade, seja de questão financeira, seja de conhecimento, do que você. É através do outro, e Lakesh, que a gente atinge o Namastê. O Deus que é em mim, saúde o Deus que é em ti. Deu uma ideia? Levi protestava, expressando o desejo de instituir debates públicos, de maneira a evidenciar-se a superioridade dos ensinos do Messias, em confronto com os velhos textos. Deu uma ideia? Levi, que faz parte ainda também dessa velha humanidade, que depois será o apóstolo evangelista Mateus, protesta. Quer chamar público os nazarenos para um debate público, para evidenciar a superioridade dos ensinos crísticos. Tudo ao contrário do que o Cristo pregava, não é? Porque o Cristo pregava e prega ainda hoje. Tem que sair de uma consciência individual, velha humanidade, para uma consciência grupal, ou seja, um sistema de pensamento baseado no medo, discussão, briga, para um sistema de pensamento baseado no amor. Estender é diferente de impor. Estender e compartilhar é diferente de incisivamente incutir no outro. Deu uma ideia? Está dando uma ideia do que eu quero falar de velha humanidade, que é bem a nossa história de evolução, mas já chegou o tempo de não mais ser, para uma nova humanidade? Padrões de comportamentos, de pensamentos e de sentimentos diferentes do que esse que nós estamos acostumados. Não é mais ver o ser em aparência externa. Se está bonita, se está com unhas, se está com lábios, se está com cabelo bem feito, mas a essência. O que esse ser está falando? Tem sentido? Então vamos incorporar. Deu uma ideia? Continua a narrativa de Humberto de Campos. Jesus compreendeu os acontecimentos e agora sim a próxima atitude. Vimos lá em cima que não é impor, que é expor. Mente certa, nova humanidade. E agora o que Jesus vai fazer diante desse contexto todo de brigas e discussões? Jesus compreendeu os acontecimentos e calmamente ordenou. Ou seja, estou saindo, discípulos, vamos sair de Nazaré. Onde não há possibilidade de continuar semeando, não brigue. Deixe as energias do siga no teu próprio caminho. É uma ideia da lição de Jesus quando ordena a retirada, afastando-se da cidade com tranquilo sorriso. Que diferença essa nova humanidade, não é? Porque nós poderemos até sair, e tenho certeza que os discípulos saíram, mas saíram contrariados. Porque a gente quer brigar, a gente quer impor. Não. Jesus ordena, dá a ordem, dá o comando. Eu estou indo. Vocês querem ir? Vamos. Querem ficar? Permaneçam com eles. Com as disputas, com as brigas, com as discussões. Eu vou. E como eu vou? Bronqueado? Magoado?
tranquilo sorriso. Ainda hoje lembrei de falar para um ser que está muito dolorido, uma mãe cujo filho tentou suicídio. Veio chorosa no carro. E aí a gente lembrou disso. Não se viu nunca Jesus chorar. Nunca se viu também ele gargalhando. Mas inúmeras vezes as narrativas nos falam que mesmo em movimentos estressantes como esse, de calúnias, difamações, meias verdades, discípulos brigando, se tendo contenda até quase de corpo a corpo, Jesus, o exemplo, sorrindo. Por quê? Ele sabe que isso é movimento humano, de velha humanidade que está sendo substituída para nova. É questão de tempo. E o tempo não é imposto por ele, Jesus. Portanto, não cabe a ele. O tempo é definido pelo ser, pela individualidade. É agora ou daqui a milênios. Está no nosso querer porque é lei de livre arbítrio. Não obstante, continua Humberto de Campos, a determinação e apesar do regresso a Cafarnaum, a maioria dos apóstolos prosseguiu em discussão. Os apóstolos ainda representam a velha humanidade. Não saíram felizes e sorridentes como Jesus, por entenderem as leis superiores. A consciência deles ainda estava estreita. Mais para frente, ainda mesmo nessa existência em que Humberto de Campos está narrando, a consciência deles se expande. Desses discípulos mesmo, Pedro, Tiago Menor, Filipe, André, a consciência expande. Eles compreendem as leis maiores, porque isso que é expansão de consciência, é compreender leis que regem o nosso momento evolutivo. Compreendendo essas leis, passa a transitar por essas leis com tranquilo sorriso, como Jesus. Deu uma noção da lição de hoje? Então, os discípulos continuam em discussões, apesar de terem saído para Cafarnaum, não estavam mais na cidade de Nazaré, estranhando que o mestre nada fizesse, que o mestre não reagia contra as envenenadas insinuações a seu respeito. Olha só o que a velha humanidade, preocupada com o conhecimento externo, enquanto que Jesus estava ensinando a nós, a nova humanidade, que o conhecimento é interno. Conhece-te a ti mesmo. Está na questão do Livro dos Espíritos, como resposta à pergunta: como fazermos para errarmos menos e evoluirmos mais rápido? Nova humanidade é os seres que estão buscando conhecer-se a si, ampliando a consciência, para então fazer utilização dessas leis materiais, leis espirituais que estamos inseridos a seu favor e a favor do irmão que está mais próximo de nós. Eis o caminho para retornar à casa do Pai. Paz e luz, amigos. Até quarta-feira.